E a partir de agora temos um bate-papo, como sempre, muito interessante, trazendo informação que melhora a nossa saúde. Com ele, doutor Igor Vilela, mais uma vez aqui em nosso programa, e nós ficamos muito gratos em ter você aqui com a gente, doutor. Mais uma vez, obrigado a você, Elga, telespectadores da TV Pantanal. E sempre, né, missão dada, me chama, eu estou aqui. Missão cumprida, né, doutor? E sempre trazendo informações que melhoram a saúde de todos que nos assistem, e é isso que me faz mais feliz, poder ter, ser um veículo de transformação para o bem, através dos conhecimentos do doutor, que investiu muito para ter também, e por isso que a gente fica muito satisfeito em ter essa parceria, doutor. E o nosso bate-papo de hoje? Olha, hoje nós vamos falar de 3 coisas, mas que estão muito interligadas, né? Vamos falar aí de inflamação. Olha só. Vamos falar de um pouco de dor e vamos falar do OligoScan, né? Sim. Que é o que detecta tudo isso, né, doutor? Essa ferramenta que vem para facilitar, né? Ela vem para, como assim, a gente já detém a micro, detém a leitura, a parte da ortomolecular, que são veículos que se conversam, né? Sim. Mas o OligoScan, ele consegue o quê? Eu consigo antecipar muita coisa, sabe? Eu consigo ver um pouco antes. E como eu sempre falo, doutor, o OligoScan foi um investimento maravilhoso que o senhor trouxe para o Mato Grosso, que faz muita diferença na vida de todo mundo que tem esse conhecimento e busca ir até o seu consultório, né, fazer esse diagnóstico. Mas é prevenção o OligoScan, né? Ele consegue ver o problema antes de ser um problema efetivo, né? Olha, Elga, a gente pode falar que ele é assim, ele previne, ele também detecta e ele consegue ver também o que está crônico, né? Olha, o que está... Entendi. Ele consegue ir nessas 3 esferas. Então, assim, você está começando a ter um desequilíbrio de algum oligoelemento, exemplo, magnésio, silício, enxofre, que a gente consegue ver e fala assim, ó, você tem dor articular? O cara fala, eu tenho alguma coisinha. Fala, ó, está começando a desequilibrar. Ou quando esses oligoelementos, que são essenciais, mas a gente não consegue ver no exame de sangue, em alguns casos, sim, né? Ó, já tá grande. Então, ó, você tá com muita dor, aí às vezes a pessoa já vem com essa reclamação, com esse sintoma. Entendi. Né? Tem coisa que a gente fala, ó, você tem isso? Ele fala, nossa, não tenho, como você sabe? Tipo, não é uma coisa que perturba tanto, mas está ali. Tá ali. Tá ali. Já tá tem, dando atenção, né? Deixando para depois. Já tem coisas no paciente que ele tá vindo por aquilo. Sim. E tem coisas que eu consigo descobrir e falar, ó, isso aqui tá causando isso, isso e isso. Se a gente não tratar, vai evoluir para isso. Doutor, para ficarmos assim mais claros e trazer assim a informação ao conhecimento do nosso telespectador, claro, o senhor consegue trazer um caso prático? Claro. Tipo assim, alguém que sofre de muita dor, que esteve no seu consultório, fez o diagnóstico pelo OligoScan? Olha, eu tenho vou colocar uma paciente que ela já está com a gente mais ou menos assim, uns 4 anos. Olha só. É uma menina jovem, que a gente fala, né, 30 e poucos anos, da área da saúde, né? E ela já vinha para o meu consultório com uma questão de ansiedade. Isso há quase 4 anos, 5 anos atrás. Mas de 1 ano para cá, ela chega no meu consultório e fala, Igor, eu estou com muita dor. Dor. Dor em geral? Dor em geral. Nossa. Então, dor na face, dor lombar, dor sacral. Então, ela é dor de cabeça. Ela falava, Igor, dói tudo. Dói tudo? Dói tudo, literalmente. Gente, que sofrimento. Doía tudo. E dói o tempo todo? O tempo pontual? todo. E aí ela tomava alguns analgésicos, como era da área da saúde, ela falou... Tem gente que vive de analgésico. Da área da saúde, ela falou, não, vou tomar isso, vou tomar aquilo. Porque tem o conhecimento, né? Sim. E aí ela veio pra gente. E ela começou a fazer exames, foi no reumatologista, foi em outros médicos, chegou de fazer exame e tem um exame que chama HLA-27, que é para espondilite anquilosante, né? E quando ela faz esse exame, o reumatologista fala assim, ó, você está com
com espondilite anquilosante. E na família dela tem esse prognóstico. Entendi. É uma doença? É uma doença. Sim. Que é uma doença que ela vai calcificando a coluna lombar. Né? Meu Lombar senhor. ou cervical. Sim. Só que eu falei para ela, olha, tem 10 anos que eu trabalho com isso. Você não tem esta doença. O que está acontecendo com você? Você está toda inflamada e esses exames, como são muito sensíveis, ele pode dar falsos positivos. Venha falar aqui, não quer dizer que o reumatologista está errado ou que o exame, mas ele dá falso positivo. Entendi. Só que na hora que a gente foi fazer o óligo-scan nela, aí eu falei assim, ó, você tem deficiência desse mineral que é silício, você tem deficiência desse mineral que é enxofre, você tem deficiência de magnésio, você está com deficiência disso, você está intoxicada com metal pesado, você está intoxicada com alumínio, você está intoxicada com mercúrio. Toda desequilibrada. E aí eu falei assim, olha, vamos fazer assim? Me dá um mês. Vai todos os médicos, tira ressonância, tira tudo e me dá um mês. E aí nós criamos um protocolo de tratamento com ela. Então nós começamos, né, fizemos o óligo-scan, fizemos a microfisioterapia, que é uma paciente que eu já atendi. Sim. Começamos a fazer terapias com ela, com ozônio, para que a gente possa o quê? Tirar um pouco essa inflamação sistêmica. Sim. Do corpo inteiro. Corpo inteiro. Fizemos aplicações locais de ozônio nesses locais, né? Cervical, lombar. Depois entramos com terapias injetáveis, né? Terapias injetáveis específicas para o local. Ela estava muito fadigada, muito cansada. Entramos com encapsulados, que é específico isso. E fizemos um detox de fígado e outros. 3 semanas após, sem dor. Olha só! 3 semanas. Ela mora fora, né? Então ela vinha para fazer foi um compromisso, foi assim. A gente chegou e falou, olha, eu me empenho aqui, você consegue se empenhar daí? 3 semanas, ela melhorou assim, 80%. Né? Comprovando que, no caso, não existia a doença, né? Ela não realmente tinha. Esse desequilíbrio no corpo. Ela não dos tinha. Minerais. Ela não tinha espondilite anquilosante. Aí, por quê? Porque essas inflamações, esse tipo de minerais, de metais pesados, ele acumula. E ele dá esses falsos positivos mesmo. É normal. É normal. É normal. Por quê? Porque como imunoglobulinas que você vai testar do seu corpo, imunoglobulina A, imunoglobulina G, qualquer coisa que seu corpo tem muita inflamação, ele fica muito sensível. Então, por isso que dá esses falsos positivos. Entendi. Doutor, eu vejo que a dor, ela sempre está relacionada com a inflamação. Geralmente, Sim. as duas estão ao mesmo tempo presentes. Porque Uma causa é a causa da outra? Porque lá na patologia, quando é uma disciplina que a gente vai estudar, chama sinais cardinais. Entendi. Da doença, que é Entendi. Dor, Sim. né, inflamação, rubor, perda de função. Então, a dor, ela tem um vínculo muito próximo com a inflamação, ou aguda ou crônica, mas pode ser uma inflamação sistêmica, que era o caso dessa paciente, ou uma inflamação local, igual tem... No Covid foi muito feito isso, tal do PCR, né? Demais. Homocisteína. Nela, o PCR estava um pouco alto e já a homocisteína um pouco baixo, né? Porém, então, esse procedimento resolveu o problema. Porque nós conseguimos identificar a causa, né? Conseguimos identificar o porquê que ela estava assim, né? E na realidade, doutor, isso aí surpreende até muita gente para ver a seriedade que você tem que trazer para um diagnóstico, né? E na realidade, ao mesmo tempo, entender o quanto o OligoScan colabora para não trazer um falso, não perpetuar um falso diagnóstico e você entrar em um tratamento desnecessário, né? Porque assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque é isso, né?
não quer dizer que o dela foi falso positivo, que outros serão. Não, sim, né? eu entendi. Aí, o que a gente, com o OligoScan, a gente consegue ver assim, olha, foi o que eu pedi para ela, eu falei assim, me dá um mês para eu te tratar dessa forma. Entendi agora. E eu falei para ela, se dessa forma não der certo, você recorre ao que foi proposto para você. Entendi. E ela falou, não, Igor, claro que assim, eu já tenho uma abordagem com ela, uma confiança, né? Porque ela já era sua paciente. Já é minha paciente. Como a gente tem, e o que é engraçado, porque existe muitos casos também que a gente tem aqui, que o paciente é a primeira vez que vem conosco. E quando a gente vai lá e faz o OligoScan, igual tem uma parte no OligoScan que fala sobre o detox, assim, a capacidade do seu corpo poder fazer o detox. Olha só, e lá interessante. Está lá falando que você não consegue fazer detox, que não é esse detox que a gente acorda, coloca lá uma alface, né? Um chazinho detox. Chazinho detox. Não é esse, porque o seu corpo já não aguenta, não é esse tipo de detox. É detox hepático, é retirar, porque hoje nós estamos muitas vezes inflamados pelos medicamentos que a gente usa, sim, alimentação, pelos produtos que a gente passa, né? Demais. Né? Doutor, eu achei tão interessante essa parte do detox, da inflamação. Podemos continuar? Claro. Mas vou pedir para o doutor dar uma seguradinha, deixar todo mundo que está em casa curioso. Vou chamar o intervalo, mas a gente volta rapidinho com mais doutor Igor Vilela. Estamos de volta neste programa sensacional, falando de saúde e muito mais com o doutor Igor Vilela. Doutora, eu morri de rir aqui no intervalo, falando do detox. Olha, o detox não é o chazinho detox lá não, comer alface a semana inteira e tomar água. Detox é um procedimento que o doutor se utiliza para desintoxicar o organismo, é mais ou menos por aí. Como é feito? É que assim, né, Elga, para os telespectadores de casa entender um pouco. Então, o detox verdadeiro é a capacidade de sulfoconjugação do fígado. Por quê? Tudo que a gente vai ingerindo, a gente vai passando, vocês mulheres, sim, né? Essa parte, assim, da responsabilidade com os produtos sim, que a gente usa também, eu trouxe isso com mais responsabilidade para a minha vida após nossa parceria, doutor. Claro. Você foi me trazendo tanta informação que eu falei, meu senhor, às vezes a gente não para pensar no que você está passando de N produtos, né? Que você se utiliza diariamente e você está se intoxicando. E eu realmente, hoje em dia, eu vou lá, eu leio, sabe? Sim. Eu falo, o que eu estou passando? Isso aqui tem isso? Eu falei, vou ligar pro doutor, tô brincando. Claro, mas pode ligar. E tem pacientes meus que já fazem isso, mas isso é conscientização. Sim. Isso é a gente passar pro telespectador que isso é a diferença. Sim. Né? E você pode pegar a mesma coisa, você vai no supermercado, você vai comprar o alface orgânico, ele custa R$10. Você vai comprar o alface normal, R$3. Sim. Né? Tem diferença? Tem. Saúde, né? Duas coisas, valor e saúde. Né? Valor e saúde. Isso anda muito lado a lado, mas às vezes as pessoas não se preocupam. Né? Então isso é muito sério. Demais. E aí, essa capacidade que o fígado tem de fazer essa sulfoconjugação. Existe um P-citocromo 450. Ah, Igor, por que você está falando isso? Porque é assim que faz o detox. Só que quando a gente não consegue eliminar essas toxinas, eliminar essas coisas, o corpo não faz hora extra. Ele faz hora extra. Então, ele não consegue eliminar as toxinas de dia, durante o dia, e aí a gente vai comendo coisas, a gente vai passando coisas, a gente vai vivendo coisas, né? Sim. E aí ele tem que fazer horas extra à noite. Então, por isso que eu sempre falo, quem não dorme bem, tem ou teve ou terá alguma coisa no fígado. Tipo, vai sobrecarregando. Porque o fígado tem a ver com o sono. O fígado tem a ver com sono. Então, se você tem uma insônia há muito tempo, se você tem dificuldade de dormir,
Se você é aquela pessoa que toma um pouquinho de uma cerveja, toma um vinho e no outro dia acorda e ainda parece que não está muito legal e só vai recuperar lá pelas 5 horas da tarde e os exames estão normais de fígado, vá fazer um detox. Vá fazer um oligoescândalo com a gente. Por quê? Porque isso é sobrecarga. Só que não aparece em exame. Porque quando essas enzimas estão muito altas, é quando você está com muito problema. Entendi. Né? Então, existe alguns sinais. É isso, sinais e sintomas, que como nós temos a parte ortomolecular, a gente consegue abordar isso de forma diferente. Então, você não dorme bem? Para mim, eu já falo assim, pô, o que tem no fígado desse cara? Aí ele vai lá e fala assim, não, eu tomo alprazolam, eu tomo Rivotril. Aí eu já falo, não tem como não estar intoxicado. Sim. Aí ele fala, eu tomo um negócio para articulação, então eu já sei que ele está com 2 inflamações. Né? Eu não sou ansioso, não presto atenção. Né? Então isso que eu estou falando para você é caso de consultório. Isso que eu ia te falar, de caso de consultório, eu falei, nossa, ele fala o que geralmente a gente escuta por aí, as reclamações corriqueiras das pessoas transitam aí pelo que o doutor está falando. Não durmo bem, sou ansioso, tenho alguma dor aqui. E geralmente são as reclamações pontuais, né? Que eu acredito que são que você ouve mais no seu consultório. Olha, para você ver, hoje, no dia de hoje, uma paciente que é do interior entrou em contato comigo. Né? Porque como eu tenho essa particularidade, às vezes o paciente vai lá e acha que está falando com a minha secretária, não, está falando comigo. Olha só! Né? Fala comigo. E aí falou assim, falando diretamente, isso é importante, viu, doutor? Aí o doutor não vai conseguir responder mais, né? Todo mundo vai falar. Mas esse canal é bom, porque às vezes é uma dúvida que nem a minha secretária consegue tirar. Né? Então, geralmente, às vezes eu estou lá. E aí ela falou, olha, doutor, minha mãe, ela está com um problema, não está dormindo, ela teve problemas psiquiátricos, já tomou remédio, toma isso e não consegue dormir. Então ela está tomando remédio, está tomando isso. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa diferente na vida dela, tal? Aí ela falou, doutor, sim, o meu pai faleceu tem 1 ano e a mãe dela 3 meses. Então, o caso dela é somato-emocional total, mas ela já tem um desequilíbrio metabólico total. Então, eu falei para ela, tem como você vir tal dia? Tem. E aí, qual é a diferença? A gente já consegue ter uma análise disso antes. Como? Porque eu detenho técnicas que eu consigo o quê? Ver isso um pouco além. Entendi. E saber que, ela toma remédio? Ela toma remédio, ela está medicada, mas não está adiantando por quê? Porque eu sei que tem uma parte somato-emocional que tem a ver com o fígado. Eu sei que ela está com inflamação. Sim. E eu sei que ela está com um problema somato-emocional. Então, por isso que no nosso consultório a gente consegue unir isso, o somato-emocional, a parte metabólica, e para onde levar esse paciente? Que isso é a grande sacada, né? O grande diferencial é pegar o somato-emocional, pegar o metabólico e ver o que eu vou fazer com ele. E é uma forma de tratar da maneira correta, né, doutor? O todo. O todo. Eu compreendi muito bem. Doutor, hoje em dia, pela sua experiência, pelos seus pacientes que você recebe em seu consultório, eu tenho, assim, uma percepção, não sei se isso procede, que a grande maioria das pessoas estão inflamadas. 90%. Eu sabia. Até eu fiz o exame, você falou que eu estava no processo de... Eu falei, gente do céu, isso tudo, lógico que tem muita ligação com o seu estilo de vida. Claro. É que a gente fala 90% num sentido assim, né? Sim, olhar. Lógico. Mas assim, tem alguns mais, tem alguns menos. Crianças, né? Mas esse tipo de situação a gente precisa ter atenção, né, doutor? Não é normal você manter o seu organismo inflamado. Isso vai trazer algum problema futuro. Sim, mas só que o problema é silencioso. Demora. Vou te dar um caso de consultório, né? Eu atendo em interiores, né?
A gente não falar só aonde, que assim, né? Porque Entendi. tem os pacientes, né? Várias cidades, inclusive, né, várias doutor? cidades. Eu sei que você atende várias cidades. E aí, o que acontece? O paciente para mim chegou com perda de memória. Olha só. Perda de memória. Tô perdendo muita memória, não tô dormindo, não tô legal, Igor, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei assim, você toma medicação? Ele fala, tomo. Então, ele toma uma medicação que é para dormir que chama Rivotril. Olha só. Então, essa medicação, em efeitos prolongados, é um efeito colateral perda de memória. Isso aí é silencioso, ninguém sabe, você não sabe, mas está lá na bula. Tá na bula? Está na bula, né, que é um efeito colateral. Claro, prolongado. Eu não estou falando, só que tem gente que usa 10 gotas, 20 gotas, eu tenho vários pacientes no meu consultório, viu? Até mais. Até mais. E aí, mas só que eu conheço a história dele. Ele é um paciente do agronegócio, trabalha com agronegócio, é agrônomo. Então ele, muitos anos, vivenciou e muitos anos trabalhou intimamente com o solo, né? Entendi, Intimamente com o solo. Só que ele, de 3 anos para cá, teve uma questão somatoemocional que precisou também entrar com essa medicação. E ele falou, Igor, eu estou tendo muito problema de memória. Eu falei, olha, o seu problema de memória é por 2 coisas. Ó, 2 coisas. Uma eu já sei, que é o quê? Muito tempo com essa medicação. Sim. Só que a segunda coisa, eu sabia, que era uma intoxicação com alumínio. Porque o alumínio, ele ama o cérebro. Então, crianças com autismo, alumínio, mercúrio, ele ama o cérebro e ele inflama a barreira hematoencefálica. E aí eles diminuem o impulso nervoso. O alumínio faz isso, ele compete com outros, com potássio, que são outros, magnésio, né? Entendi. O fosfato. Então eles competem entre si e aí não deixa esse potencial de ação, que é memória, né? Capacidade de memória. E aí o que acontece? Quando eu fiz o oligoescan nele, o alumínio o quê? Pum! Lá Alto. em cima. Aí eu falei, ó, o segundo caso seu é que o alumínio é muito alto. Aí ele falou, Igor, o solo mato-grossense é rico em alumínio. Olha só. Aí ele é agrônomo, muitos anos, experiente. Aí ele falou, por isso que a gente na hora já matou. por isso que a gente coloca muito calcário no solo. Então ele já na hora, falou isso. Falou, Igor, e eu, claro, minha vida foi tudo muito lidando com algumas questões que envolvem alumínio, sim. E ele falou, isso é muito verdade. Quando eu lidei lá, uns 30 anos atrás, eu comecei a perder um pouco mesmo, mas na época a gente tem memória porque ele é muito esclarecido. Sim. E aí, quando eu falei para ele, olha, então nós vamos... Tem como eu falar para ele, para de trabalhar? Não tem como. Eu estou curiosa para a solução, sabe? Eu falei, o que aconteceu? O que a gente fez? Nós, em conjunto com a parte médica, fomos desmamando ele, dando um fitoterápico parecido com esse Rivotril, para desmamar ele. Entendi, em conjunto com o entrou médico, com que é a outra parte médica medicação. e a parte que a gente trabalha. E comecei a fazer o quê? O tratamento com ele, com tirar esses metais pesados que o oligoescan nos trouxe. Fiz o detox de fígado nele, entramos com terapias também injetáveis, entramos com encapsulados. 25 dias depois, ele fala, Igor, minha memória não está boa, mas eu estou dormindo bem. Né? Por quê? Nós tiramos um agente agressor só que aonde era o foco dele? Não era o cérebro, não era o problema no cérebro, era problema de intoxicação, de inflamação. Entendi. E a fonte era o fígado, ó, a fonte, o fígado, a fonte de tudo. Gente, e você nunca vai imaginar que o seu estilo de vida, o trabalho que você... É o que eu acabei de falar, né? Você mesmo acaba entrando em contato com esse tipo de metais pesados. Sim. Que fazem esse desequilíbrio e acarretam outros problemas, né, doutor? Você usa desodorante. Desodorante. Você usa filtro solar. Bastante. Você usa maquiagem. Muita. Ponto. Não tem como não ter alumínio. Tem desintoxicada da semana. Não tem como não ter alumínio. Agora sim, é o grau disso, né? Entendo. E para uns é mais, para outros é menos.
E cada organismo é único, né, doutor? Cada um reage de um jeito. Tem pessoas mais sensíveis, pessoas que, Isso. São mais resistentes. Um caso que eu falo muito é o autista. Porque eles têm uma inflamação que a gente não consegue, não tem... como que a gente fala assim? Falar assim, ó, é por causa de... O estudo, eles são mais inflamados... Uma causa específica. Eles são mais inflamados que os outros. Sério? Eles inflamam mais rápido. Por isso que tiram glúten deles, por isso que tiram conservados, conservantes, né? Conservantes. Por isso que tira tudo essas questões. Entendi. E tem que preservar o intestino deles mais do que... E não tem uma causa em concreto. Assim, você falar que o problema... É porque sempre, o problema é por isso. Quando a gente vai lá, trata o intestininho deles, arranca esses metais pesados, arranca tudo, eles melhoram. Olha só. Os sintomas, sinais deles regridem muito, muito, muito. Nossa, que interessante. Só que falar assim, isso aqui é uma coisa específica, o que eu consigo ver é que uns é mais intoxicado com alumínio, uns mais com mercúrio e outros com chumbo. Que tudo tem ligação lá com a memória, tudo tem ligação com essa parte cerebral. E no caso, então, eu acredito que no caso dos autistas, quando você faz essa desintoxicação, eles melhoram demais, né? Muito, 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 muito. Eu falo porque eu tenho... Informação extrema relevância. Eu falo porque eu tenho muito no consultório, né? Eu tenho muito, já atendi muito. Entendi. Tem a parte somato-emocional? Tem, mas também tem essa parte um pouco metabólica. Olha só, né? Que interessante, doutor Igor, sempre trazendo aqui informações que eu tenho certeza que fazem muita diferença para quem está nos assistindo. Doutor Igor, estamos com o tempo estourado, mas Obrigado. o bate-papo foi fantástico. Em mais uma semana, te espero na próxima, viu? E as portas estão sempre abertas aqui do Elga e Você, e a gente adora ter você aqui com a gente. Elga, muito obrigado mais uma vez, né? Você sabe que eu me empolgo às vezes quando eu estou falando dos meus pacientes, o que eu posso ajudar, né? Mas é maravilhoso saber de casos assim, que você lidar diariamente e extrai todo o conhecimento e a experiência através desses casos. Sim, né? Então o que a gente vem aqui é passar um pouco para você, né? Colocar para você e que você... transmite, né? Para todo esse Mato Grosso, todo né? o nosso Mato Grosso maravilhoso, doutor Igor. Obrigado. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveita a oportunidade. Pega o seu celular, faz o teste, aponte a sua câmera, o QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.